Olá, seguidor do Treino Foco, tudo bem? Nós estamos hoje aqui para fazer uma análise de todos os resultados da bateria de testagem do Jefferson e da Tati no projeto no qual eles estão desenvolvendo. Eles são, digamos assim, os cobaias ou os astros principais desse projeto, que é fazer um programa de treinamento visando corridas de obstáculo. E no primeiro momento nós fizemos as avaliações necessárias a esse programa de treinamento. Já foi postado esses resultados na série Performance em Foco, e esses resultados já estiveram em uma semana à disposição dos seguidores. Mas alguns seguidores solicitaram que eu fizesse uma análise desses resultados, além da análise textual que foi feita e foi apresentada, e é o que nós vamos fazer nesse vídeo de hoje da série Performance em Foco. Então, logo depois da vinheta, eu vou dar início então à análise desses resultados. Bom, como comentei antes da vinheta, nós vamos passar a analisar então os resultados do Jefferson e da Tati. Então eu estou agora trabalhando diretamente no nosso site, treinoemfoco.com.br, estou na página da postagem dos resultados e nós vamos agora aqui analisar os resultados. Então eu vou comentar aqui vários pontos referente a essa bateria de testes, que são testes que vão fornecer informações, já forneceram na verdade informações importantes para que nós venhamos agora desenvolver os programas de treinamento, e é o que estamos fazendo. Então vejam aqui, na postagem foi colocado o primeiro e segundo dia de teste e os testes que compuseram essas baterias do primeiro dia e do segundo dia. Então vejam bem, no primeiro dia nós fizemos a avaliação antropométrica e morfológica, logo na sequência vamos discuti-la. Os testes desses saltos sucessivos, teste do semo de agilidade ou DSEMO, flexão de braços batendo palmo, teste de potência de membros superiores e tronco, flexão, teste de resistência abdominal. Embora na literatura colocado como de resistência, eu gosto de trabalhar esse teste também como um teste de potência, principalmente quando o indivíduo está bem condicionado. No caso deles, ainda se caracteriza bem mais como de resistência abdominal, pois eles não estavam condicionados, estão no começo de treinamento e vindo de um bom período sem treinamento. Teste de 1 RM no agachamento, teste de 1 RM no supino, e finalizamos o primeiro dia de bateria de teste com o protocolo de estimativa do VO2 máximo na esteira. Segundo dia de teste, nós aplicamos aí flexão de braços na barra fixa, flexão de braços sobre o solo, o apoio, o famoso apoio, e aí aplicamos dois testes bem caracterizados de resistência. Teste de resistência no agachamento no supino com 50% da quilagem obtida nos dias de força máxima. Então, na primeira bateria, obtivemos a força máxima tanto no agachamento quanto no supino. E no segundo dia de bateria, nós aplicamos um teste de resistência com 50% da quilagem obtida nesses 2 dias. E finalizamos esse segundo dia de bateria de teste com o protocolo de monitoramento da frequência cardíaca. Você está analisando, por exemplo, você estando nessa página e quer analisar cada um desses dias, protocolo e como foi feito, algumas imagens dos testes, basta clicar aqui, você será transportado, linkado a página que fez essas análises. Então fica bem interessante, quem não conhece, quem não viu, a gente fez aí uma semana inteira de semana temática apresentando os testes, mostrando algumas imagens, comentando alguma coisa e linkando algumas postagens mais antigas do Treino em Foco, mas que apresentam o protocolo em detalhado desses testes aplicados. Ok? Então aqui eu não vou detalhar o protocolo, eu vou discutir os resultados. Um ponto importante que eu já gravei uma postagem sobre isso, dependendo do momento que esse vídeo que eu gravo agora vá ao ar, vocês já terão essa postagem em mãos, que eu discuti a questão das estimativas que foi questionado aqui para o teste de VO2 máximo, o Jefferson, por exemplo, apresentando um valor de 60 ml por quilograma por minuto. Mas já tem um vídeo que eu gravei sobre isso, a questão de estimativa através de testes ou determinação. Então cabe a você aí verificar, o Jefferson vai colocar agora aqui no ladinho da tela o link desse vídeo, se eu já está gravado, já foi disponibilizado, para vocês terem esse link. Caso não tenham, na descrição do vídeo futuramente a gente coloca, tá ok? Bom, então o que vocês podem perceber é que nós começamos o primeiro dia com um teste que não exige esforço físico, é uma avaliação antropométrica e morfológica. O primeiro teste que em si exige esforço físico foi os 10 saltos sucessivos de membros inferiores.
É um teste de potência de membro inferior que em poucos segundos é concretizado, é concluído. Então nós fizemos uma tomada da frequência cardíaca de repouso e logo na sequência fizemos o teste, que é um teste que não tem um desgaste excessivo, que é um teste bem rápido, fonte dos fosfagênios, com fonte bioenergética primária de execução do teste. E um intervalo relativamente curto, nós já passamos ao teste do SEMO. Quanto que é relativamente curto? Nós demos em torno de 10 minutos, totalmente suficiente para a recuperação. O teste do SEMO é um teste de agilidade, que protocoladamente ele é colocado como uma rodada no circuito de deslocamento. Nós colocamos 4 rodadas no circuito, exigindo, portanto, uma dose de resistência, de agilidade dos avaliados, do Jefferson e da Tati. E aqui passamos para os testes de flexão de braço e resistência abdominal, que são 2 testes que realmente oneram mais do ponto de vista físico, trazem alguma corrosão na performance no sentido de acúmulo de fadiga. Então, uma das coisas que nós discutimos ao colocarmos esse protocolo, que na verdade são 7 testes de esforço físico, porque o primeiro não é de esforço físico, ele é antropométrico, é que nos últimos testes haveria algum desgaste, principalmente na estimativa do VO2, já haveria algum desgaste acumulado em função dos testes anteriores. Isso é normal, isso pode ter acontecido numa bateria que foi relativamente longa. Mas, como nós vamos monitorar os atletas ao longo do tempo, a nossa ideia é justamente essa, verificar se na segunda bateria de testes que nós venhamos a fazer, no segundo momento, para monitorar os avanços do programa de treinamento, se esse cansaço diminuiu ao longo da bateria de teste. O mesmo a gente pode comentar aqui para os 5 dias de testagens, no segundo dia da bateria de testes. Então foram 13 testes no total, e nesse segundo dia nós tivemos aqui 5 testes sendo feitos. Então, se houve um desgaste para o protocolo de monitoramento da frequência cardíaca, isso faz parte da nossa ideia de análise de resultados. Então, mais uma vez, clicando aqui em qualquer um desses testes, você vai para a página onde detalha, faz detalhes pormenorizados aí dessas questões dos 2 avaliados. Aqui, imagem atual dos 2 avaliados. A gente fez uma foto frontal. A análise morfológica foi toda feita no software SAM, Sistema de Avaliação Antropométrica Morfológica Humana, que eu desenvolvi juntamente com outro profissional da educação física, o professor Bruno Sadowski. Nós temos ele no site à disposição para aquisição daqueles seguidores que acharem interessante. E os resultados que eu vou mostrar agora, todos foram fornecidos pelo software, todos foram feitos e analisados pelo software. Inicialmente, a composição corporal. Vejam bem, eu marquei aqui alguns pontos que são mais importantes. A estatura do Jefferson, 1,69, a massa corporal para a data, e a data está aqui, 21/1/2016, 57 quilos e 500 gramas. A idade do Jefferson, 26 anos. Então nós podemos ver pela análise da composição corporal pontos importantes, assim, vamos direto ao ponto nesse aspecto agora. A massa gorda do Jefferson em relação à sua massa corporal total, 57 quilos e 500 gramas, ele apresenta 3 quilos de massa gorda. Representa, vejam bem, representa 5,1% do seu peso corporal. Outra coisa que foi questionado por um outro seguidor, que eu também gravei um vídeo explicando sobre isso, se não seria um valor muito baixo. Bom, até pode ser que não seja o valor real, mas nós olhamos o biotipo atual do Jefferson, seu status morfológico atual, nós podemos ver que é um indivíduo que está realmente bastante magro. Talvez, dependendo da equação e a sua margem de erro, não para 5,1%. Se esse vídeo já foi ao ar, eu vou solicitar ao Jefferson que coloque o link agora aqui. Se ele não for ao ar, depois nós colocaremos no texto de descrição desse vídeo, para que você futuramente possa ver esse vídeo, essa gravação onde eu apresento essa questão do 5,1 e as variações que podem ter acontecido. Mas vamos aceitar esses valores como totalmente verdadeiros. Até porque não fogem à realidade. O Jefferson é um indivíduo magro e aqui apresenta 5,1%, um valor bem baixo, com somente 3 quilos de massa gorda no corpo. Ao passo que a massa muscular, ele apresenta 34,4 quilos de massa muscular em relação ao seu peso atual, sua massa corporal atual de 57,5, ele apresenta 59,7% da sua massa corporal constituída de massa muscular. Então, de novo, do peso total, da massa total, 59,7% é constituída de músculo e somente 5,1% é constituído de gordura. Quando nós fazemos uma relação dividindo músculo por gordura, uma relação morfológica de massa muscular por gordura, nós obtemos o valor de 11,6 ou 11,62. O que significa isso? Que para cada 1 kg de gordura, o Jefferson apresenta 11,6 kg de massa muscular, fazendo a relação de 1 kg de gordura, já que ele tem 3, mas para cada 1 kg de gordura, ele apresenta 11,6 kg de massa muscular. Isso confere ao Jefferson
uma relação entre o tecido que não contribui na contração muscular e é massa morta para deslocamento, que é a massa gorda, ou seja, é peso extra carregado que não contribui efetivamente com a produção de força, de resistência, de potência, de agilidade. Obviamente é uma massa energética, mas que mesmo com 3 kg de gordura, nós temos aí uma quantidade de energia absurda acumulada no corpo. Então ele tem uma quantidade de massa gorda, que eu chamo de massa extra imponderável ou ilógica ou desnecessária para a prova que ele vai fazer, que é a corrida de obstáculo. Ele tem uma massa gorda, inútil, baixa, e uma massa muscular útil, extremamente útil, alta em relação com as duas proporções, de 11,6. Quando nós analisamos a somatotipia, ela é extremamente concordante com esse resultado, sendo que a ectomorfia, que é o status de gordura, apresentou 1,6 somente de índice ectomórfico, a mesomorfia 3,9, praticamente 4, não retratando, portanto, o indivíduo musculoso, mas sim com maior índice é a mesomorfia, e a ectomorfia, o indivíduo magro e longilíneo, 3,48. Então me parece que, visualizando a imagem do Jefferson, indo aos seus resultados morfológicos e somatotípicos, está totalmente coerente esses valores, tanto a análise somatotípica quanto a análise da composição corporal, e confere ao Jefferson, numa prova de obstáculo, uma grande vantagem do ponto de vista antropométrico. Comparando esses dados com a Tati, nós podemos verificar que o peso é praticamente o mesmo, a massa corporal 57,9 e 57,5 do Jefferson. Agora a estatura 1,62 e a estatura do Jefferson 1,69, portanto a Tati um pouquinho mais baixa. E quando nós analisamos a composição corporal, nós começamos a entender melhor dificuldades nos testes que ocorreram e provavelmente dificuldades da Tati ao fazer provas, buscando performance em provas de obstáculo. Vejam bem, a massa gorda da Tati representou 28,1% da sua massa corporal total, ao passo que a massa muscular representou 39,5%. O valor percentílico da massa muscular está dentro do concordante para pessoas não atletas, em torno de 40% do peso corporal de massa muscular. Então, é um valor concordante. E o valor da massa gorda está um pouco acima do valor para pessoas não atletas do sexo feminino, que é em torno de 22 a 25%, segundo o pesquisador Ed Petrosky. 22 a 25% seria o ideal, ou em torno do ideal, do lógico, para pessoas não atletas em termos de percentual de gordura do sexo feminino. Então nós podemos ver que ela está um pouco acima, e tratando-se de uma atleta agora, ou uma pessoa que inicia uma preparação para atleta, esse valor realmente ele está acima do desejável. Nós temos que trabalhar com percentuais abaixo dos ideais para não atletas, já que aqui estamos preparando, iniciando uma programação de treino para atletas que vão competir buscando performance em provas de obstáculo. Então isso já nos confere a seguinte ideia: a Tati precisa de um trabalho mais forte de emagrecimento, enquanto o Jefferson não há necessidade nenhuma se pensar em emagrecimento no programa de treinamento dele. Já individualizamos alguns parâmetros prescritivos. Quando vamos avaliar a somatotipia, nós vemos que o componente endomórfico é 7,16, extremamente alto. O componente mesomórfico é 3,4, não é muito baixo, mas não está num patamar que poderia estar um pouco mais elevado, em torno dos 4, índice de mesomorfia. E o componente ectomórfico mostra que ela tem baixa constituição ectomórfica de 2,08. Então está coerente tanto a composição corporal quanto a somatotipia. Elas estão se correlacionando, estão completamente coerentes. E, vejam bem, quando nós aplicamos aqui a relação morfológica de massa muscular e massa gorda à Tati, dividindo o valor em quilograma de massa muscular pelo valor em quilograma de massa gorda, nós chegamos ao valor de 1,4, 1,40. O que isso significa? Que para cada 1 kg de gordura da Tati, ela apresenta 1,4 kg de massa muscular. Uma relação bem mais baixa que a do Jefferson, que para cada 1 kg de gordura apresenta 11,6 kg de massa muscular, e a Tati, para cada 1 kg de gordura, apresenta somente 1,4 kg de massa muscular. Então, isso reforça a ideia de que precisamos diminuir esses percentuais de gordura, claro que lentamente, dentro de uma programação ideal de treinamento, uma programação também dietética para isso, mas baixar esses valores percentílicos de gordura e elevarmos, não muito, mas um pouco, esses valores de massa muscular, para termos uma relação massa muscular-massa gorda favorável ao desempenho de corrida de obstáculo. Esse é um primeiro ponto importante, visualizado pela somatotipia e pela composição corporal. Aqui nós temos o texto que discute exatamente isso.
Na análise do SANS, sai no relatório completo também as medidas efetuadas. E nós podemos ver que das medidas de dobras cutâneas efetuadas, somente a abdominal vertical apresentou 2 dígitos. Todas as outras medidas de dobras cutâneas em milímetros apresentaram valores abaixo de 2 dígitos e valores extremamente baixos, como por exemplo, uma dobra cutânea suprilíaca de 7 milímetros é uma dobra cutânea bem baixa, principalmente por ponto de medida. Uma dobra cutânea tricipital de 4 milímetros também representa uma dobra extremamente baixa. Uma dobra cutânea de coxa medial de 5,3 milímetros também representa uma espessura de tecido adiposo bastante baixo em diversos pontos corporais, inclusive a abdominal, de 10,8, sendo a única com 2 dígitos. Vejam bem, eu também salientei aqui principalmente o perímetro do braço contraído, mostrando que mesmo com o braço contraído ele teve 30,3 centímetros, ou seja, não tem desenvolvimento muscular, já teve numa outra série quando treinou hipertrofia, mas no presente momento, por não treinar há aproximadamente 5, 6 meses, não está zero de treinamento, o Jefferson realmente baixou muito a sua massa muscular, caracterizando ele como um indivíduo extremamente ectomórfico. Então esse foi um dado que eu levantei, porque é um dado em contração muscular que é medido. Todos os outros perímetros são medidos sem contração muscular, e esse dado com contração muscular, o braço contraído, é um dado importante para ser comparado ao longo do programa de treinamento. Nós temos que aumentar também um pouco o valor de massa muscular do Jefferson, pensando aí num ganho de força. Não precisamos aumentar muito a massa muscular, mas precisamos aumentar um pouco essa massa muscular, pensando em força, pensando em potência, pensando em agilidade, que são variáveis bimotoras que obviamente precisam de um tecido muscular um pouco melhor trabalhado, um pouco mais evoluído. Quando nós somamos todas as dobras cutâneas do Jefferson, ou melhor, 8 dobras cutâneas do Jefferson, aqui estão elas, abdominal vertical, panturrilha, coxa medial, peitoral, subescapular, tricipital e suprilíaca, nós obtemos o valor de 43,7 milímetros de somatório total de dobra cutânea. Dividindo isso pela estatura do Jefferson em centímetros, pegamos esse valor em milímetros de espessura de dobra cutânea somado. Aqui estão as 8 dobras cutâneas. E dividindo pela sua estatura, nós verificamos que para cada 1 centímetro de estatura, o Jefferson apresenta, distribuído pelo corpo, 0,3 milímetros de gordura medida pelo adipômetro. Agora vamos analisar comparativamente os resultados da Tati, tirando alguns aspectos individualizados aqui. Nós podemos ver que a dobra cutânea subescapular, vejam bem, de 28, as medidas, com exceção de bíceps, de dobra cutânea bicipital, todas as medidas são com 2 dígitos. A dobra cutânea subescapular apresenta 28 milímetros, a dobra suprilíaca 25, a dobra abdominal 31 e a coxa superior 32. Então nós podemos ver que as espessuras de tecido adiposo na Tati realmente superam bastante as espessuras de tecido adiposo no Jefferson, e obviamente por isso levou ela a um percentual de gordura de 28,1, enquanto o Jefferson ficou com percentual de 5,1. Não foi a mesma equação utilizada, pois nós temos aqui gêneros diferentes solicitando equações diferentes para serem utilizadas. Mas essas dobras cutâneas da Tati representam um teor de gordura superior ao do Jefferson e, mais uma vez, confirma-se que o programa de treinamento deverá buscar também uma diminuição do percentual de gordura. Quando analisamos os perímetros, eu marquei aqui 2 perímetros importantes, o de cintura com 71,1 centímetros e coxa medial com 49,5, porque são 2 pontos que apresentam bastante gordura pela medida das dobras cutâneas. Então, em termos de monitoramento dos resultados ao longo de 2016, ao longo desse ano, é interessante, extremamente importante que nós venhamos a monitorar esses perímetros numa visualização de diminuição de teor de gordura também nesses locais. Fazendo o somatório das mesmas 8 dobras cutâneas que nós fizemos para o Jefferson, a Tati apresentou um somatório de 168,4 milímetros. Lembrando que o Jefferson apresentou um somatório total das 8 dobras de 43,7 milímetros. Simplesmente observando esses 2 fatores, independentemente da equação preditiva utilizada, nós já visualizamos que a Tati apresenta uma distribuição e um teor de gordura pelo corpo bem mais exacerbado, elevado do que o Jefferson, necessitando, portanto, de um trabalho mais individualizado nesse quesito. E quando dividimos esse somatório teor de gordura corporal pela sua estatura, nós identificamos um valor que para cada 1 centímetro da estatura da Tati, ela apresenta distribuição de gordura de 1 milímetro de gordura pelo esse somatório distribuído pelo corpo. Lembrando que o Jefferson, para 1 centímetro da sua estatura, apresentava uma distribuição corpórea de 0,3 milímetros, usando esse somatório como um dos índices, aqui, um dos dados do resultado. Então vejam bem, 1 centímetro de estatura do Jefferson para 1 centímetro de estatura da Tati
a Tati apresenta 1 milímetro de distribuição de gordura, ao passo que para 1 centímetro do Jefferson apresenta somente 0,3. Então o Jefferson na verdade apresenta aí 30% somente do que apresenta a Tati em termos de distribuição de gordura pelo corpo. Então esses dados todos estão reforçando a necessidade de um trabalho de aumento de massa muscular para o Jefferson, um trabalho de aumento de massa muscular para a Tati e para a Tati adicionalmente um trabalho também paralelo de diminuição do teor de gordura corporal. Tudo isso deve estar compondo um macro ciclo de treinamento visualizando o desenvolvimento de performance dos dois indivíduos que iniciam um trabalho de performance para corridas de obstáculo. Aqui ainda o SAM, o Sistema de Avaliação Antropométrica e Morfológica Humana, o software, ele faz uma análise de perímetro total do braço, coxa e perna, o perímetro magro, retirando o anel de gordura, o percentual de gordura no braço, fazendo um corte transversal tanto no braço, coxa quanto perna. Se estima através de cálculos aqui de geometria quanto por cento é o anel de gordura para braço, coxa e perna. Podemos perceber que o Jefferson apresentou 8,8% de distribuição de gordura do anel de gordura no braço, na coxa o anel de gordura periférico subcutâneo apresentou 6,7% e na perna 7,2%. Vejo que na Tati os valores são bem superiores, no braço é 46,2%, então praticamente metade da área do corte transversal do braço, da área composta ali é de gordura, 46,2%, na coxa é 33,5% e na perna é 24,8%. Então, esses dados todos confirmam o que eu havia colocado para vocês, a necessidade de se fazer dentro do programa. De alguma forma nós temos que conciliar agora, isso vai ser mostrado para vocês como nós estamos fazendo, conciliar o trabalho de ganho de massa muscular para os dois, não exacerbado em nenhum dos dois, e principalmente no Jefferson fazer um trabalho, na Tati fazer um trabalho também de emagrecimento. O Jefferson não temos que nos preocupar com isso. Aqui a distribuição de gordura pelo corpo, é só para nós vermos como é que está essa distribuição de gordura, feito através das dobras cutâneas mensuradas. Na verdade, até a Tati apresenta uma distribuição mais equilibrada entre tronco e membros do que o Jefferson. Porém, a quantidade de gordura que ela apresenta no corpo é maior, mas ela está mais equilibrada. Está quase 57% no tronco e 42% nos membros. Ao passo que o Jefferson tem 64% no tronco e 35,9% nos membros. E aqui quanto se apresenta em cada membro. O diferencial é que a Tati apresenta uma quantidade maior, mas a sua distribuição de gordura até está mais adequada que a distribuição de gordura do Jefferson. Bem, pessoal, para essa primeira postagem de análise dos resultados, eu vou encerrar por aqui. Na próxima postagem eu vou começar a analisar os testes físicos pelo primeiro teste executado do Jefferson, que foi o do Jefferson da Tati, que foi os 10 saltos sucessivos. Então nós vimos no vídeo de hoje uma análise de todos os dados levantados morfológicos e antropométricos dos dois indivíduos submetidos agora a um treinamento para corridas de obstáculo. Nós podemos analisar via composição corporal, via somatotipia, via relação de índices morfológicos. Aqui apresentam outros, mas eu detalhei aqui os mais importantes. Via dados antropométricos em si, mensurados de dobras, perímetros. Os diâmetros eu não comentei muito, porque não é tão importante para prever um treinamento ou para subsidiar um treinamento, informações subsidiando, somatório de dobras, as áreas que compõem esses dados. Então todos esses dados são importantes para a gente pensar e raciocinar e ter o diagnóstico inicial morfológico dos dois indivíduos, dos dois atletas. Então lembrando que no próximo vídeo, semana que vem, eu faço então uma análise agora da parte física dos resultados deles e já analisando perante a prescrição. Sempre lembrando que a avaliação subsidia a prescrição. A avaliação gera dados informativos importantes para entender melhor os indivíduos que iremos treinar, e isso então está subsidiando as metodologias, as técnicas e as cargas que iremos aplicar na prescrição. É isso que eu tentei num primeiro momento mostrar para vocês. Tá ok? Então até o próximo vídeo, um grande abraço, aguardo vocês, até lá!